Vamos agora ao vivo lá para Brasília, agora 7h39. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou as emendas para organizações que haviam sido impedidas de receber recursos porque na ocasião não atendiam às regras de transparência. A Aline Beckett tem mais informações porque a situação mudou, né, Aline? Olha, Lívia, agora esses recursos foram liberados especialmente a 4 instituições que haviam sido bloqueadas por conta dos critérios de transparência e de rastreabilidade. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, essa decisão do ministro Flávio Dino envolve a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Rural do Rio de Janeiro, também a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, a Fundação de Apoio à Pesquisa e o Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social. Segundo o próprio ministro Flávio Dino, ele liberou aí essas instituições dessas restrições porque a Controladoria Geral da União fez toda a análise das informações que foram prestadas pelas entidades, seguindo ali os critérios de transparência e de rastreabilidade também desses recursos, das emendas parlamentares, e não foram identificados indícios para que essas instituições continuassem bloqueadas, porque essas instituições, elas podem continuar no cadastro de entidades bloqueadas do recebimento desse tipo de recurso. Então, agora, o governo federal deve ter 5 dias, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, para poder tirar essas entidades do cadastro de entidades bloqueadas e também informar aos ministérios sobre essa decisão do ministro Flávio Dino para que essas instituições voltem a receber esses recursos definitivamente. Vale dizer que essas autorizações do ministro, essas decisões estão sendo de forma gradual. Então, das 13 ONGs que foram bloqueadas pelo ministro Flávio Dino, 7 já foram liberadas porque já apresentaram essas informações, essas exigências que estão sendo cobradas detalhadamente pelo Supremo Tribunal Federal em relação às regras de transparência. Então, 7 já foram liberadas. Dessas 13, 8 dessas entidades, elas são ligadas à Fundação de Universidades Federais e, portanto, elas acabam contando com cerca de 54 milhões de reais esses recursos de emendas parlamentares. Então, agora estão sendo liberadas mais 4, então, portanto, 7 agora no total já foram liberadas. A gente segue por aqui acompanhando essa próxima movimentação do ministro Flávio Dino em relação às demais entidades. Lívia. Muito obrigada, Aline Beckett. Bom trabalho por aí e até já. Agora, Deise Ciocari, ao que parece, o trâmite esperado é esse mesmo. Retém-se as emendas por falta de transparência. Quando há mudanças nesses trâmites por parte dessas instituições que recebem, por parte da liberação pelo Congresso Nacional, há uma decisão para reverter essa suspensão e libera-se essas emendas para essas entidades. É importante lembrar que Flávio Dino está de olho nesse inquérito que apura transparência, rastreabilidade no pagamento de emendas parlamentares e, mais recentemente, também caiu no colo dele, justamente por essa ligação com o tema, aquele inquérito que apura desvios, e aí a gente está falando de um crime grandioso, muito pior do que desvios para fins políticos de emendas, que está apurando desvio de recursos públicos também pagos por meio de emendas para o Denox lá na Bahia. Bilionária, inclusive, seria, ou bilionário o prejuízo. Como é que você está acompanhando essa discussão? É esse o caminho? Dino está correto? Analisa, suspende, analisa e libera quando está tudo certo? Tem que ser, né, Lívia? Porque o que a gente vê aqui no Brasil, infelizmente, toda vez que a gente vê essa questão das emendas parlamentares, a gente vê um modelo disfuncional de gestão pública, né, Lívia? Os recursos, eles são distribuídos aqui no Brasil sempre com pouca previsibilidade. As políticas públicas, elas são pulverizadas por interesses pessoais, então é necessário que se faça essa investigação toda em cima dessas emendas, né? Num contexto onde casos de corrupção e má gestão são recursos recorrentes, essa implementação de mecanismos que garantam a integridade também das ONGs, ela é fundamental para manter a confiança pública nas instituições e também os interesses da população e das instituições, né? Ainda que essa regularização dos dados, ela seja um critério técnico para a liberação de repasses, como o Dino liberou agora, a questão principal, ela persiste, Lívia. Por que tantas políticas públicas dependem da mediação de ONGs financiadas por emendas e não de um planejamento
estatal estruturado. Entende? O problema é muito maior do que simplesmente a liberação de repasses. Então, o que eu percebo toda vez que eu vejo uma matéria sobre essa, uma manifestação sobre essa, sobre a regularização das emendas parlamentares, é que essa dinâmica, ela reflete a incapacidade do Estado, e olha que coisa absurda, mas a capacidade do Estado de gerir recursos de forma centralizada e transparente. Essa medida do Flávio Dino é um primeiro passo para uma tentativa de regularização e transparência, mas eu sinto que o problema é muito mais profundo e estrutural aqui no Brasil.